Audiobook Jus Resumos. Direito Penal. Parte Geral. Aula 9. A Anatomia do Crime. Desvendando passo a passo do iter criminis. Conceito e fases do iter criminis. Olá, futuros experts em direito penal. Sejam muito bem-vindos ao Jus Resumos, o seu canal de descomplicação jurídica. Hoje, vamos trilhar o caminho do crime, desde a sua concepção na mente do agente até a sua efetiva realização. Vamos explorar o conceito e as fascinantes fases do iter criminis, a jornada do crime. Preparem seus cadernos e vamos juntos nessa análise detalhada. Conceito de iter criminis. O termo iter criminis, em latim, significa caminho do crime. No direito penal, ele se refere ao percurso sequencial de atos percorridos pelo agente, desde o momento em que a ideia criminosa surge em sua mente até a efetiva consumação do delito. É a trajetória do pensamento criminoso até a sua concretização no mundo real. É importante destacar que o exaurimento, que representa o esgotamento de todos os efeitos do crime, não é considerado parte do iter criminis pela maioria da doutrina. O iter criminis se encerra com a consumação. As fases do iter criminis. O iter criminis é tradicionalmente dividido em 4 fases distintas. 1. Cogitação. A cogitação é a fase puramente interna, o momento da elaboração mental do delito. Ela se subdivide em concepção. É quando a ideia criminosa nasce na mente do agente, seja por influência externa, induzimento, ou por uma criação interna. Ponderação. Nesta etapa, o agente começa a avaliar os prós e os contras de colocar em prática a ideia criminosa, analisando os riscos e os benefícios. Resolução. A cogitação se encerra com a decisão firme do agente de praticar o crime. A partir desse momento, ele põe fim à fase de reflexão e se prepara para agir. É fundamental saber que, no direito penal brasileiro, a cogitação é impunível. Adotamos o princípio da lesividade, que exige uma efetiva lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico para que a conduta seja considerada crime. Meros pensamentos criminosos não são passíveis de punição. 2. Preparação. A fase de preparação consiste nos atos praticados pelo agente com o objetivo de criar as condições necessárias para a execução do crime. São as condutas que antecedem o início da ação criminosa propriamente dita. Um exemplo clássico é a aquisição de uma arma de fogo para cometer um homicídio ou um roubo. Como regra geral, a preparação também é impunível. Assim como a cogitação, os atos preparatórios, por si só, ainda não representam uma lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado. No entanto, é crucial observar que a própria preparação pode consubstanciar crimes autônomos, em uma antecipação da tutela penal. O crime de associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, é um exemplo, onde o simples ato de se associar com outras pessoas para cometer crimes já é punível, mesmo que os crimes planejados não cheguem a ser executados. A Lei nº 13.260/16, Lei Antiterrorismo, também prevê condutas preparatórias como crimes autônomos em seu artigo 5º. Além disso, o artigo 31 do Código Penal estabelece que o ajuste, acordo para cometer crime, a determinação ou instigação, influenciar outrem a cometer crime, e o auxílio, prestar assistência para a prática do crime, não são puníveis se o crime não chegar, pelo menos, a ser tentado. 3. Execução. A fase de execução marca o início da concretização do plano criminoso. É a conduta dirigida diretamente à realização do tipo penal, o momento em que o agente começa a praticar os atos que configuram o verbo núcleo da norma incriminadora. Teorias acerca do início da execução. Determinar precisamente o momento em que a fase de preparação se encerra e a execução se inicia é um desafio para a doutrina.
Diversas teorias foram desenvolvidas para tentar solucionar essa questão. Teoria negativa, defendida por Garofalo, essa teoria argumenta que é impossível determinar um momento preciso para o início da execução, cabendo ao operador do direito, em última análise ao juiz, decidir caso a caso se houve ou não o início da execução. Garofalo, influenciado pelo positivismo criminológico, acreditava na possibilidade de identificar sinais biológicos que indicariam um criminoso nato. 2. Teoria subjetiva. Para essa teoria, o início da execução se dá com a mera exteriorização da vontade subjetiva do agente, ou seja, quando ele pratica um ato que demonstra de maneira inequívoca sua intenção criminosa. Essa teoria não é adotada no Brasil, pois em todas as fases do iter criminis existe vontade criminosa, o que geraria grande insegurança jurídica. 3. Teoria objetiva formal. Essa é a teoria majoritária e adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme informativo 711. Ela estabelece que a execução se inicia com a prática de uma conduta que corresponde ao verbo núcleo do tipo penal, ou seja, um ato capaz de gerar o resultado típico, ou com uma conduta que já demonstra o início da ação típica. No crime de roubo, por exemplo, a execução se inicia no momento em que o agente utiliza violência ou grave ameaça visando a subtração do bem alheio. 4. Teoria objetiva material. Segundo essa teoria, a execução se inicia com atos imediatamente anteriores à ação típica, que colocam o bem jurídico em risco concreto, criando uma unidade natural com o verbo núcleo. Essa teoria não leva em consideração o dolo do agente na análise do início da tentativa. 5. Teoria da hostilidade ao bem jurídico. Para essa teoria, o início da execução ocorre com qualquer conduta que traga um risco concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. 6. Teoria objetiva individual, ou teoria do plano individual do autor empregada por Zaffaroni e já utilizada em alguns julgados do STJ. Essa teoria combina elementos objetivos e subjetivos. A execução se inicia com atos imediatamente anteriores ao tipo penal, ou seja, a ação típica, conforme o plano individual do autor. É necessário observar a intencionalidade do agente dentro do contexto de seus atos. 4. Consumação. A consumação é a última fase do iter criminis. Ela ocorre quando todos os elementos do tipo penal se realizam no mundo concreto, ou seja, quando o crime é perfeito e acabado, atingindo o resultado jurídico previsto na lei. Nesta aula, exploramos o fascinante percurso do crime, o iter criminis, desde a sua gênese no pensamento do agente até a sua concretização. Vimos as 4 fases distintas: cogitação, preparação, execução e consumação, e as importantes discussões doutrinárias sobre o momento exato do início da execução. Compreender o iter criminis é fundamental para a análise da tentativa e para a correta aplicação da lei penal. Esperamos que este conteúdo tenha sido enriquecedor para seus estudos. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e inscreva-se no Jus Resumos para mais aulas de direito penal direto ao ponto. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Até a próxima!